Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje, para vocês coléricos, esse vídeo é especial para explicar um pouco mais sobre todos esses subtipos do temperamento colérico. Então, se você é um colérico que às vezes acha que é melancólico ou que às vezes acha que é sanguíneo, fica nesse vídeo, que nesse vídeo você vai entender se realmente você é outro temperamento ou se você realmente é um colérico. Você que caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, já tem no canal a introdução aos 4 temperamentos. Se você não sabe nada sobre temperamentos, já tem vídeo sobre o colérico, sou colérico ou sou sanguíneo, tudo vai estar aqui no box de informações para vocês irem atrás e realmente entender totalmente o seu temperamento. Outro aviso muito importante, você tem convicção, plena certeza que o seu temperamento é esse que você acredita que é, porque se tiver alguma dúvida, eu recomendo muito que você assista esse vídeo aqui, que é você descobrir o seu temperamento errado, aprenda, o jeito certo de descobrir o seu temperamento, porque tem jeito certo, e tem muita gente que acha que é um temperamento que não é, então eu recomendo muito que você assista esse vídeo. Então vamos começar. O colérico é a junção do aporte quente mais o aporte seco. É isso que caracteriza o temperamento colérico. E essa quentura do temperamento colérico é essa expansividade, essa extroversão, essa reação rápida, aquele bateu, levou, é prático, resolve problemas, vai lá, é proativo, é expansivo. Então isso caracteriza o aporte quente. Já o aporte seco é a rigidez. Essa rigidez em relação à vida, encarar a vida. Não, eu quero isso e é isso. O preto é preto, o branco é branco. É 8 ou é 80. Isso é certo, errado é errado. Sabe? Essa rigidez, esse reter, guardar, é marcado facilmente. Assim como o melancólico, coléricos também são marcados por ter o mesmo elemento que é o seco. Eles marcam, eles sentem dor de coisas que aconteceram anos atrás, eles têm esse arquivo emocional de resgatar a dor do passado ou algo muito bom que lhe foi feito no passado, porque eles têm essa boa memória e guardam essas coisas. Isso é o marcar desse temperamento. Assim como eu expliquei no vídeo do temperamento melancólico, eu vou explicar aqui rapidamente nesse vídeo. Eu vou dizer para vocês qual é o brasa, o fogo, o faísca, que eu acho que vocês já devem ter visto, mas eu acho que isso não é uma forma didática, porque se eu falar, é o colérico faísca. Para você que não sabe o que é o faísca, você vai ter que pesquisar o que é o faísca para então entender que tipo de colérico é esse. Então eu também acho mais didático falar sobre os aportes. Se você sabe que o colérico é a junção do aporte quente mais o aporte seco, a mudança dos coléricos é a variação ali da quantidade de característica de cada aporte. Por exemplo, o primeiro subtipo de colérico é o colérico que tem um aporte mais quente do que seco. Ele continua sendo quente e seco, mas ele tem as características do aporte quente se sobressaem, são mais aparentes nele do que o seco. Então eu acho mais fácil, porque se eu falo pra você que ele é mais quente do que seco, você já sabe identificar que ele tem mais características do aporte quente do que do aporte seco. Mas para você que quer saber qual é, nesses nomes aí, esse é o colérico fogo. Então as características dele se sobressaem é o quente, então mais extrovertido, mais expansivo, de fazer mais amizades. E ele é uma pessoa mais protetora, ele é mais de cuidar ali da família, de funcionários, se ele for um chefe, uma pessoa que tem um empreendimento, ele é mais protetor por conta desse aporte quente. Ele se posiciona mais, ele fala mais ali o que ele quer, ele se comunica mais. São líderes natos, tem essa liderança assim muito exacerbada dentro deles, nasceram para liderar. Eles tendem, esse tipo de colérico, exercer uma autoridade com mais elegância, com mais força e mais elegância, porque ele tem essa coisa da comunicação, então ele sabe falar, ele é elegante, ele é sedutor na forma de falar.
de se comunicar, então ele consegue impor ali a vontade dele com elegância, com jeito, com uma comunicação mais envolvente. O segundo subtipo é o colérico mais seco do que quente. Então, se ele é mais seco do que quente, as características que se sobressaem nele são as do aporte seco. E esse colérico é caracterizado, para você que quer saber, como colérico faísca. Mas lembrando que eu não vou trabalhar com esses nomes aqui, que eu acho que não é muito didático. E esse colérico, que é mais seco do que quente, as características que vão sobressair nele é as características do aporte seco, ou seja, a rigidez. Ele é mais rígido de todos esses subtipos, ele é o mais rígido. Ele impõe mais a sua vontade, ele acha que ele tá certo e ele vai até o fim, é mais teimoso. Ele realmente impõe a sua vontade, porque ele tem isso da rigidez, do aporte seco. É muito difícil convencer ele do contrário. São líderes que continuam tendo essa liderança inata, né? Porque os coléricos nasceram para liderar, mas é um tipo de colérico que precisa tomar muito cuidado para não se tornar um líder ditador. Não, tem que ser assim. Sabe, aquele líder, aquele chefe que todo mundo abomina, que sai correndo, que foge igual o diabo da cruz, seja como pai, seja como funcionário, seja como marido, enfim, todas as áreas da sua vida. Você tende, se não controlar, a ser ditador mesmo, sabe? É isso, e não importa a sua opinião, eu vou fazer do meu jeito. São também mais agressivos, justamente porque quer a vontade dele, é aquilo que ele quer, então tendem a ser mais agressivos, tem que tomar muito cuidado com isso, mais assertivos, eles querem, eles correm atrás, eles se posicionam, eles fazem acontecer de acordo com a vontade deles. E são mais rígidos quando a coisa não acontece do jeito deles, também tendem a ficar muito irritados, muito frustrados. E é aquele que bateu, levou. Se a pessoa falou alguma coisa, ele já fala de volta, e a pessoa fala e ele fala assim, ele é muito mais, né, agressivo, assertivo mesmo. É um colérico que precisa constantemente buscar essa empatia, essa flexibilidade que ele naturalmente não tem. E esse segundo subtipo de colérico, que é o mais seco do que quente, dependendo, né, da pessoa, confunde com o melancólico, porque o melancólico também tem um aporte seco, é mais meticuloso, é mais rígido, marca mais, porque a marcação ali, a profundidade dos sentimentos que machucam ali mesmo é algo específico do aporte seco. Então esse colérico, dependendo, né, da ocasião, da vida, ele pode achar que ele é melancólico, é colérico melancólico, mas não, você continua sendo colérico, porque, como eu já falei em todos os outros vídeos, você só pode ter um temperamento, é o que eu acredito, é o que eu sigo, não faz sentido ter dois. Por isso que muita gente se confunde, porque realmente a gente tem uma característica ou outra dos outros temperamentos, como você pode ver. Esse aqui se parece um pouco mais com o melancólico por ser mais seco, mas ele continua tendo o aporte quente, então ele é colérico, mas tem umas características ali que se sobressaem um pouco mais do aporte seco e lembra um pouco mais o melancólico, mas não é melancólico, porque o melancólico tem um aporte frio e é o oposto do quente, então não tem como ser colérico melancólico. Você é colérico, mas um colérico que tem mais um aporte seco do que o quente. E já o terceiro subtipo de colérico é algo que acontece que é diferente e acontece com todos os temperamentos. Esse é o colérico mais quente do que seco, porém com um terceiro aporte, o aporte úmido. Esse é o famoso colérico brasa. Então ele é o mais quente do que seco com aporte úmido. E também pessoas podem confundir, eu sou colérico com sanguíneo, eu sou sanguíneo, porque o sanguíneo é o quente com o úmido. Mas não, o que acontece aqui? Ele continua, a estrutura dele, do colérico, quente e seco, ele continua sendo quente e seco. Então ele é colérico, não é sanguíneo, não tem um segundo temperamento, ele é colérico. Mas ele tem algumas características do aporte úmido. Então, ele vai ter algumas características que lembram o sanguíneo e que lembram também um fleumático, que é a junção do frio com o úmido, e o sanguíneo do quente com o úmido. Então, você vê o úmido aí, você tem características
do fleuma e do sanguíneo, mas você continua sendo colérico porque a sua estrutura é quente e seco. Nesse temperamento aqui, é o de todos os coléricos o mais flexível. Por quê? Porque a rigidez do colérico, a teimosia, a parte mais... a teimosia mesmo dele vem do porte seco. E nesse aqui, como ele é mais quente, então ele é mais comunicativo, impõe mais a sua vontade, mas de um jeito mais elegante, assim, com uma coisa ali, sabe, na comunicação, não tão rígido e ditador como o colérico seco, mais seco do que quente. Mas esse aporte seco permanece, então ele marca, sim, ele é rígido, sim, só que com esse terceiro aporte úmido, ele tende a ser menos rígido, tende a marcar um pouco menos, tende a ser um pouco mais flexível ali, dependendo da ocasião, dependendo do momento, mas sim, ele continua sendo marcado, ele continua sendo 880, bateu, levou, sabe? Continua sendo colérico, só que com algumas características de aporte úmido. Esse também, ele ouve mais as pessoas. Colérico é mais fechado, porque ele acredita que a opinião dele é a única que importa, que ele é a única pessoa certa, um colérico imaturo. Então, eles não gostam de ouvir outras pessoas, mas esse aqui, com o aporte úmido, ele é mais maleável, então ele ouve um pouco mais as pessoas, ele vai continuar fazendo o que ele acha que precisa ser feito de acordo com a cabeça dele, porque ele é um colérico, mas ele vai ouvir mais, ele vai ser mais aberto, assim, para ouvir a opinião dos outros em relação àquilo que ele quer fazer. São líderes mais flexíveis, como sempre, como eu já tenho falado, eles são líderes natos, mas esse aqui já é o mais flexível, é o líder mais legal, é o líder, né, que você consegue ali lidar um pouco melhor com ele por conta dessa flexibilidade da umidade do aporte. Também são mais justos, de realmente tentar se colocar um pouco mais no lugar do outro, ouvir mais o outro para ver em relação à situação, quem que tá mais certo, qual é a justiça ali naquele lugar, enfim. Por ser menos rígido, né, ele é um pouco mais de ouvir, mais empático em relação aos outros. Ele é um sanguíneo? Não. Ele é um fleumático? De forma alguma. Ele continua sendo colérico, porque a estrutura dele é quente e seco. Mas ele tem algumas características do terceiro aporte, que é o úmido. Então, esses são os 3 subtipos de colérico. Se você pensa assim, poxa, será que eu sou colérico mesmo? Ou será que eu sou melancólico? Será que eu sou sanguíneo? O vídeo do melancólico já saiu no canal, então você pode ir lá assistir também pra você ver se talvez você não seja um melancólico. Semana que vem já vai ter o do fleumático e na próxima o sanguíneo, então não perde para você ficar por dentro de tudo. Manda esse vídeo para alguma amiga sua que você vê que é colérica, que precisa, né, de um aviso ali, amiga, vamos ser mais flexível. Ou ela que tá muito confusa, que fala, eu sou sanguínea com colérico, sou colérica com melancólico. Manda esse vídeo para ela que vai esclarecer muita coisa. Não esquece de assistir o vídeo sobre o temperamento errado, que talvez esse temperamento que você acha que é, talvez não seja, que tá tudo bem explicadinho lá naquele vídeo. Não esquece de me seguir no Instagram lá, a gente tem uma comunicação muito diferente daqui, né? Eu tô lá todo dia nos stories. E é isso, que Deus abençoe muito a sua vida, que você trilhe essa jornada dos temperamentos para se conhecer cada dia mais e se tornar uma pessoa, um colérico muito mais maduro, muito mais evoluído, que as pessoas vão olhar pra você e vão falar assim, nunca que ele é um colérico. Por quê? Uma coisa que eu não falei até agora nos vídeos, eu vou deixar aqui de bônus para vocês, coléricos. Quanto mais fácil é de identificar o seu temperamento, mais imaturo você é. Então, toma cuidado. Tem que evoluir, amadurecer essa personalidade aí, para que as pessoas olhem pra você e nem saibam qual temperamento é o seu, de tão maduro que você é. Então é isso. Até o próximo vídeo.